CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Apresentação Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do nosso CBN Esportes. Hoje é quinta-feira, dia 25 de setembro de 2025. 25. Vamos juntos até meio-dia, atualizando todas as informações do time do seu coração. E falamos de Sul-Americana. O Atlético Mineiro passou sufoco, mas conseguiu vencer o Bolívar por 1-0 ontem à noite na Arena MRV em Belo Horizonte. O gol do Galo foi marcado por Bernat nos acréscimos. Classificado, o Atlético enfrenta o Independiente del Valle na semifinal da Sul-Americana. E agora o destaque da Ponte Preta, que entra em campo no sabadão, é decisão para Macaca. Bom dia para você, Antônio Lupe. Bom dia, Júlio. Bom dia para quem tá acompanhando o CBN Esportes desta quinta-feira. Expectativa de estádio Moisés Lucarelli lotado. De forma antecipada, mais de 7 mil ingressos já foram vendidos e tinha fila lá na bilheteria hoje de manhã para comprar ingresso. Por isso, a expectativa do majestoso com bom público no jogo que pode marcar o acesso da Ponte Preta. Precisa vencer o Náutico no sábado às 5 da tarde. Em relação ao time, Arthur ainda é dúvida. Série B do Campeonato Brasileiro, 5 jogos deram sequência à 28ª rodada da competição. O principal destaque foi o Atlético Paranaense. O Furacão atropelou o Atlético fora de casa 3-0, chegou à 6ª vitória seguida, empatando com a Ponte como times com maior sequência de vitórias em campeonatos brasileiros. O Atlético encostou no G4, é o 5º colocado com 45 pontos. Quem se complicou foi o Botafogo de Ribeirão. Pantera perdeu para o CRB fora de casa, 3-2, e segue na zona de rebaixamento. E agora o destaque do futebol paulista: o Palmeiras avançou e hoje tem São Paulo do Zague. O Palmeiras teve dificuldades, saiu atrás no placar contra o River Plate em casa, mas virou para 3-1 e está nas semifinais da Libertadores. Os gols da equipe foram anotados por Vitor Roque e Flaco Lopes, que marcou 2 vezes. Hoje o São Paulo precisa de 3 gols de vantagem contra a LDU do Equador no Morumbis para avançar de fase, provavelmente com Oscar e Lucas no banco, enquanto Marcos Antônio é dúvida. O atacante corintiano Depay deve ser desfalque contra o Flamengo no domingo, e o Santos pode ter o atacante francês Brahimi diante do Bragantino no mesmo dia. 2 jogos atrasados movimentaram o Campeonato Brasileiro em São Januário. Vasco da Gama venceu o Bahia por 3-1 e subiu para a 13ª colocação com 27 pontos. O Bahia é o 6º com 37. No Sul, o Grêmio empatou 1-1 com o Botafogo. O Tricolor ficou no 11º lugar com 29 e o Bota é o 5º com 40. E o Guarani, sábado também tem decisão para o Bugre em Brusque. O destaque do Guarani é com você, Antônio Lupe. O jogo é em Santa Catarina e o Guarani realiza agora... Tem um vídeo do Cleber Machado que ele tá lendo um testemunhal na Rede Globo, aí de repente Santa Catarina, isso é gol do São Paulo. O Guarani treina agora no período da manhã no estádio Brinco de Ouro da Princesa. É a última atividade do Alviverde antes do embarque para Santa Catarina. Cicinho foi a novidade no treino que, na verdade, tá acontecendo ainda, mas ele ainda é dúvida pro jogo. O atleta ficou afastado desde o jogo contra a Ponte Preta por conta de um problema muscular. Dentinho realizou um treinamento ontem no sintético de Louveira e o Guarani encerra a preparação amanhã no estádio do Barra, que também tem gramado sintético. Fórmula 1, quase 5 anos depois do grave acidente com carro em chamas no GP do Bahrein em 2020, o piloto Romain Grosjean vai voltar a dirigir um Fórmula 1. A Haas, ex-equipe do francês, anunciou que Grosjean vai participar de um teste com carros prévios amanhã no autódromo italiano de Mugello. E hoje tem mais Libertadores da América. E o nosso especialista em Libertadores é Fábio Chaib, rumo ao Tetra. Hoje tem Flamengo, tudo bem, Fábio Chaib? Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia,
30h, o Flamengo tem o confronto contra o Estudiantes, lá em La Plata. O Flamengo, na primeira partida, venceu por 2-1. Portanto, nesta noite na Argentina, joga por um empate para chegar às semifinais da competição e para enfrentar o Racing. O Flamengo tem a volta de Jorginho, que estava contundido, vai ser opção para Felipe Luiz, e também Plata pode jogar a partida. Ele acabou sendo expulso na primeira partida no Maracanã, mas a Conmebol reviu a punição e liberou o Plata para jogar essa partida. O Flamengo buscando então um empate para avançar às semifinais e enfrentar o Racing de Avellaneda na próxima fase. Graças, Fábio Chaib. E agora destaque com o Carlão de Freitas. Tudo bem, Carlão? Tudo ótimo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Bom dia, nação palmeirense. Bom dia, nação palmeirense. Bom dia, Vitor Roque. Bom dia, Vitor Roque. Bom dia, Flaco. Tá em choque, ó. Chama ele. Chama o Vitor Controla Roque. o coração, Antônio Lopes. Pois não, Você Carlão. sabe que Vitor Roque me lembra muito Tevez no auge, né? Chato. Como é que é? Você pode repetir, no por bom gentileza? sentido. Chato no melhor dos O sentidos. Vitor Roque é igual o Tevez, é? Lembra? Carlito Tevez. Tá bom. É, brigador, lutador e fazedor de gols. E catimbeiro também. Grande jogador. E Isso aí que é culpa boa sua, notícia, hein? O Cicinho retornando. A gente espera que realmente possa estar 100% para ajudar o Bugre lá no sintético de Brusque. Lucas Justen teve bons momentos, lampejos positivos, mas não é o Cicinho. E neste momento o Guarani precisa de qualidade e de experiência, requisitos que o Cicinho tem e de sobra. E a gente espera que ele possa ajudar o Bugre nesta partida lá no Augusto Bauer no domingão. E viva o Verdão! Boa, Carlão de Freitas. E você, torcedor, pode mandar aí a sua mensagem para o nosso WhatsApp. 99186-9070. 99186-9070. O que você achou da classificação do Palmeiras? Palmeiras vai alcançar o tetracampeonato? Mande aí pra gente sua avaliação sobre a participação do Verdão na Libertadores. Hoje tem São Paulo contra a LDU. São Paulo vai pra remontada, reverte contra a LDU, 2-0, jogo no Morumbi hoje, parada dura pro tricolor. Mas a torcida acredita. E você? Mande também seu palpite. E o Flamengo? Avança ou não avança? Eu tô com um pressentimento ruim sobre a arbitragem hoje. Mas na bola eu sou mais Flamengo. Então, mande aí pro 991-869-070. 991-869-070 é o WhatsApp da CBN. Hoje eu estava dirigindo no trânsito quando eu vi um buraco. De repente, 2 gols do Flaco. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream. Deus do céu. Comando de stream com Sam Ladzai. Apresentação Ex-fraco, hein? Júlio Nascimento. Voltamos já. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar.
Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Oferecimento Progresso. Agende sua visita. progressoparavocê.com.br. Thaís Azevedo chegando com informações do trânsito. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo. Olha, a Princesa do Oeste tem lentidão na chegada ao viaduto Laurão e também próximo à Avenida Monte Castelo, no sentido oposto, sentido Vila Lemos. Quem segue pela Norte-Sul reduz a velocidade sentido Taquaral, próximo na saída da Rua Gustavo Ambrucci, e no sentido Guarani, na chegada à Rua Engenheiro Carlos Stevenson. A Júlio Prestes tem lentidão sentido Dom Pedro, no semáforo da Rua Padre João Francisco de Azevedo e no sentido centro, na chegada ao Balão do Bela Vista. Quem segue pela Avenida Doutor Heitor Penteado reduz a velocidade somente na chegada à Avenida Doutor Armando Salles de Oliveira. No restante da via, trânsito fluindo bem em todo o entorno da Lagoa do Taquaral. Júlio. Obrigado pelas informações, Thaís, que volta na programação da CBN agora 11h17. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região.
Estamos de volta, 11h21. Bora lá com o nosso Gabriel Dudziak. Hoje é dia decisivo de Libertadores e com toda a repercussão da vitória e classificação do Palmeiras contra o River. Dudziak. O Palmeiras jogava pelo empate contra o River Plate em casa para avançar às semifinais da Copa Libertadores. Com 7 minutos, no entanto, a vantagem do Alviverde acabou. No escanteio de Quinteiro, Salas cabeceou e fez 1-0. As tentativas palmeirenses foram frustradas e frustrantes pelos 40 minutos seguintes, mas no segundo tempo a reação veio rapidamente. Logo aos 5, Piquerez cruzou e Vitor Roque empatou. Nos minutos posteriores, o River levou o jogo para o campo do Alviverde e teve 2 boas chances de gol, até o Palmeiras achar um contragolpe fatal que terminou com um pênalti sofrido por Torres e convertido por Flaco Lopes. O argentino ainda ampliou para 3-1 no finzinho do jogo e o Palmeiras está nas semifinais. Em entrevista coletiva, o técnico Abel Ferreira falou sobre a principal diferença entre um tempo e outro. Se nós não estivermos calmos, tranquilos e focados e gastar a nossa energia nas nossas tarefas, se andarmos à procura da pilha, se andarmos à procura da confusão, vamos ser altamente agressivos sem bola, mas pouco criativos e pouco produtivos com bola. Portanto, é fundamental, quando nós temos bola, nós conseguirmos estar calmos e tranquilos para conseguir estar focados nas nossas tarefas, e isso foi a grande diferença da primeira para a segunda parte, na minha opinião. Hoje é a vez de o São Paulo tentar a classificação para encarar o Palmeiras. Às 7 da noite, o tricolor enfrenta a LDU em um Morumbi lotado, precisando de vitória por 2 gols para levar a decisão da vaga aos pênaltis, ou de uma vantagem de 3 para a classificação no tempo normal. O tricolor pode ter mais um desfalque para essa partida, já que o volante Marcos Antônio é dúvida por um incômodo muscular. Se ele não puder atuar, o meio deve ser formado por Pablo Maia, Bobadilla e Rodriguinho. Oscar e Lucas devem começar no banco. O Corinthians se prepara para encarar o Flamengo no domingo pelo Brasileirão e o atacante Depay deve ser desfalque, já que ainda não se recuperou de um edema na coxa direita. O Santos vai jogar contra o Bragantino no mesmo dia e o atacante francês Brahimi pode estrear depois de ter sido anunciado na manhã de ontem. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak. Vamos começar pela ordem cronológica, falando primeiro da vitória do Palmeiras ontem contra o River. Apesar de uma arbitragem complicada, ruim, no primeiro tempo, o Palmeiras na bola venceu o River, se classificou, foi melhor, né, Fábio? Em relação aos 2 jogos até, acho que o Palmeiras foi bem superior em relação ao River. E o criticado Everton fez defesas importantes ontem, viu, senhor Fábio Scheibe? Exatamente, no agregado 5-2 para o Palmeiras. O Palmeiras começou muito devagar, né? O River fez 1-0 logo no início, o que complicou a partida, como era de esperar, né? O River Plate indo para cima, conquistando essa vantagem mínima, o que renderia uma disputa por pênaltis caso permanecesse da mesma forma. O River ontem também conseguiu anular o principal jogador do Palmeiras nas últimas partidas, né? O Andréas Pereira, e o Palmeiras na primeira etapa não criou nada. A sorte do Palmeiras é que o gol veio logo no início da segunda etapa, mas antes disso, como você disse, no finalzinho do primeiro tempo, o Everton fez uma defesaça. O atacante do River saiu sozinho, cara a cara com ele. Caso o River marcasse 2-0, ia complicar bastante as coisas do Palmeiras, mas o Palmeiras, com esse gol no início da segunda etapa, conseguiu frear, né, aquela catimba já tradicional dos argentinos, né, aquela bola que não ia rolar muito. Esse árbitro que você disse é o mesmo árbitro que apitou Palmeiras e Boca Juniors também em 2023, aquele jogo que ficou marcado como um dos jogos que teve menos tempo de bola rolando na Libertadores da América, né, uruguaio. Isso também começou a ficar preocupante para a torcida do Palmeiras, para os jogadores do Palmeiras, mas com um gol logo no início da segunda etapa, o Palmeiras conseguiu reverter e no final conseguiu entrosar a dupla que está fazendo sucesso, né? Vitor Roque e Flaco Lopes desencantando, marcando dois gols importantíssimos, o último um golaço. Exatamente. E aí, Carlão, vitória do Palmeiras que aparece nesse momento, sim, como um dos favoritos aí do campeonato. Sim, vitória com autoridade, vitória merecida, né, foi melhor praticamente em todos os tempos, né, do duelo contra o River Plate, passando aí por alguns problemas ontem, principalmente no início do jogo em que o Salas faz o gol, mas o Palmeiras tinha começado bem, né? O goleiro do River fez defesas importantes antes do time argentino abrir o marcador. Então o Palmeiras tentou se impor, não conseguiu, mas depois, com o andar da carruagem, retomou a partida e construiu um placar significativo. Destaques, né? Flaco e Vitor Roque, realmente um assombro, né? O Vitor tava brincando no destaque, mas ele é chato, uma barbaridade, e é a cara de Copa Libertadores, né? Incomoda zagueiros, não tem bola perdida, muita força, agora confiante, marcando gols. O Flaco Lopes, eu não sei o que aconteceu
aconteceu. Meu Deus do céu, que sensacional. Golaço, confiança também, batendo pênalti, assumindo a responsabilidade. É um Palmeiras pronto para conquistar, pronto para decidir. Na coxia aqui, né, fora do ar, a gente falava que, eu acho que o Flamengo é o time capaz de atrapalhar a vida do Palmeiras, como eu acho que o Palmeiras é também o único capaz de atrapalhar a vida do Flamengo. Espero estar certo, né, porque aí na decisão da Copa Libertadores vamos ter aí mais uma vez este duelo brasileiro das duas principais equipes do nosso país. Vitória merecidíssima do Palmeiras. E hoje, gente? Pois não, Fábio, vai. Não, só para enaltecer, para finalizar, né, nas 6 participações de Abel Ferreira à frente do comando técnico do Palmeiras, ele chega à sua 5ª semifinal, é muita coisa, né, Júlio? Muita gente critica o Abel Ferreira, mas em 6 anos, a 5ª semifinal de Abel Ferreira à frente do comando do Palmeiras. As críticas fazem parte, mas para mim bem exageradas em relação... Mas eu acho que as críticas com o Abel, elas são muito mais com relação ao comportamento. Aliás, ponto positivo, ontem tava uma seda. Mas acho que o que o Fábio tá falando, aquelas críticas daquele período ali da Copa do Brasil. Mas no Palmeiras, eu acho que tava mais inflacionado pelo fator clássico do que... Também... Mas a gente sabe que no Palmeiras, quando acontece um momento de instabilidade, as críticas, elas às vezes não tem tanto crédito, pelo menos eu não dou tanto crédito, porque me parece muito mais coisa política do que verdadeiramente críticas. As críticas, em alguns momentos, elas são pertinentes, mas no Palmeiras tem muito mais um aspecto político, né, envolvendo torcidas organizadas e a diretoria, do que propriamente a crítica em razão de um trabalho mal feito. Mas eu critico muito mais o Abel pelo comportamento, eu acho super exagerado, né? Muito acima do tom. Porém, ontem, tudo bem que venceu e tal, mas nossa, um Abel maravilhoso, um Abel para você sentar no bar e se divertir com anedotas, com brincadeiras, com sorrisos, com leveza, né? Não tô dizendo para ser bem-humorado sempre, mas, cara, foi um Abel nível Copa do Mundo de clubes. Mas pode ser esse cara, né? Pode ser esse cara, muito tranquilo, falando de uma maneira educada com os repórteres, sem ironias. Esse é o Abel. Eu acho que tem que ser assim, na parte ruim, num resultado negativo, e no positivo também. Mas, cara, o Palmeiras superior em todos os aspectos neste duelo contra o River Plate. São Paulo hoje, gente, o sentimento de vocês em relação ao LDU, que é um jogo dificílimo. São Paulo tem um fator Morumbi hoje. O jogo lá na altitude deu alguns bons sinais pro São Paulo, mas perdeu por 2-0. Quais foram esses bons sinais? O Luciano teve chance, o Mailton entrou bem naquele jogo, o volante. E se não fosse, acredito eu, a altitude e os vacilos defensivos do São Paulo, ele poderia ter voltado com um resultado mais vivo. Não é que o São Paulo tá morto hoje, eu acho difícil, mas o São Paulo tecnicamente é melhor do que a LDU e joga em casa com o apoio da torcida. Se levar para os pênaltis, eu acho que o São Paulo tem condições de passar, mas 3-0, igual já aconteceu há alguns anos, né? Tainazinha tava lembrando, torcedora do São Paulo venceu a LDU por 3-0, eliminou também o time equatoriano da Libertadores, não me lembro agora o ano, mas também tinha uma vantagem a LDU e o São Paulo conseguiu reverter em casa. São coisas do passado, mas que hoje pode ser colocada à mostra também pelo tricolor. Essa lembrança do Lupe foi positiva. O São Paulo fez um bom jogo. Perdeu por 2-0. Sim, vamos tirar o placar. Claro que o placar é super importante, mas o nível de desempenho foi um nível agradável. O Ferreira entrou bem, falta a amizade com o gol. O Luciano perdeu o gol. O volante Marcos Antônio, muito bom jogador. Mailton entrou bem. Dúvida, né? Eu acho que o Morumbi é um trunfo, sem dúvida alguma, do São Paulo. Porém, contra o Nacional, em que o Morumbi estava daquela maneira efervescente, não deu bom, né? O São Paulo se classificou, mas foi um jogo muito complicado. Mas vamos ver, vamos acreditar aí na mística, né? No futebol brasileiro. Porém, entrar em campo perdendo por 2-0 não é das tarefas mais fáceis de reverter, mas é o São Paulo, né? Sim. Então, Fábio, quero ter o palpite também para o jogo de hoje. Quem você acha que passa, Fábio? Jogo complicado, né? Tudo vai depender da forma que o São Paulo começar a partida. Caso o São Paulo encontre um gol logo no início também, as coisas facilitam, a verdade, né? Para levar principalmente a decisão de pênaltis. São Paulo tem essa mística realmente, né? Tem muita tradição também Libertadores da América, mas tem que ficar esperto também nos contra-ataques da LDU, um time muito rápido, né? Assim como são os times equatorianos, mas o São Paulo conseguindo um gol logo no início aí pode virar um caldeirão realmente Morumbi, né? Como o Morumbi sempre em noite de Libertadores aí acaba se colocando.
São Paulo, apesar da desvantagem, tem condições sim de pelo menos levar aos pênaltis, e conta também com o retorno do Lucas, né? O Lucas deve começar no banco de reservas, mas também é um trunfo aí para o técnico Crespo nessa missão do tricolor paulista. Lucas e Oscar provavelmente no banco, Sim. hein? Maravilha, perfeitamente. 11h31, daqui a pouco a gente volta com informações da dupla campineira que tem decisão pela frente na Série C. Repórter CBN. Quinta-feira, 25 de setembro de 2025. A prévia da inflação desse mês subiu 0,48% depois da queda de 0,14% em agosto. A variação mais intensa e o maior impacto positivo no IPCA 15 partiram do grupo Habitação. O movimento foi puxado pelos preços da energia elétrica residencial. No ano, o indicador acumula a elevação de 3,76%. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Mais de 90% dos jovens brancos brasileiros concluem o ensino fundamental aos 16 anos. O índice cai para 85% entre os pardos e 80% entre os pretos. A informação faz parte do Anuário Brasileiro da Educação Básica. O levantamento é feito pela organização Todos pela Educação, em parceria com a Fundação Santilana, e reúne indicadores como o SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica. A situação piora no ensino médio. 79% dos brancos concluem essa etapa aos 19 anos. O número recua para 66% entre os pardos e 62% entre os pretos. O ministro André Mendonça pediu à presidência do Tribunal Superior Eleitoral mais 30 dias para analisar o processo de cassação do governador de Roraima, Antônio Denarium, e do vice Edilson Damião. A ação começou a ser julgada há mais de um ano na corte. Ao fazer a solicitação, Mendonça destacou a complexidade do caso. O julgamento estava suspenso desde o dia 26 de agosto, quando o ministro já tinha pedido vista. Mendonça terá agora até o dia 25 de outubro para analisar a ação. Pelo menos 2 alunos morreram e 3 ficaram feridos num ataque a tiros numa escola estadual de Sobral, no interior do Ceará. A ação aconteceu no intervalo das aulas. Naquele momento, muitos estudantes estavam no pátio e nos corredores da unidade. Não há informações sobre o autor do ataque nem sobre o estado de saúde dos sobreviventes. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ainda na rede CBN, mais informações ao vivo de Brasília com Felipe Igreja. Felipe? Muniz, depois de negar envolvimento no esquema de desvios do INSS, o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, tem ficado em silêncio em seu depoimento à CPMI que investigou o caso aqui no Congresso Nacional. No início da sua fala, do seu depoimento, o careca do INSS diz que narrativas foram criadas, narrativas mentirosas, com o intuito de difamar e deturpar a realidade dos fatos e que toda a prosperidade dele é fruto de trabalho honesto. Depois, houve um bate-boca entre o relator, o deputado Alfredo Gaspar, e o advogado Kleber Lopes, que defende o careca do INSS. Gaspar disse que hoje é um dia histórico no Congresso Nacional com a presença do responsável pelo maior roubo da história do Brasil, quando então o advogado Kleber Lopes pediu respeito ao investigado. O deputado Zé Trovão chegou a colocar o dedo em rixe para o advogado e a segurança foi acionada para apartar a briga. Autor do maior roubo da história do Brasil. Eu não estou pedindo autorização para falar. Mas aqui você presidente. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Deputado Trovão, por gentileza, sente. Deputado Trovão. Deputado. A sessão chegou a ser suspensa por 4, 5 minutos, depois foi retomada com as perguntas feitas pelo relator Alfredo Gaspar. No entanto, o advogado já informou que o careca do INSS não vai responder
a estas perguntas. Ele ameaçou, inclusive, retirar o depoente da sala, mas foi impedido pelo presidente da CPMI, o senador Carlos Viana. Muniz. Obrigado pelas informações, Felipe Igreja, direto de Brasília. Agora são 11h36. Viva! Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta aqui com o CBN Esportes. Quem que reclamou aí? O Rodox Ferreira. É, o homem da ambulância. O homem da ambulância? Ele é motorista ou ele é o copiloto? Não, da vida pessoal das pessoas a gente não fica falando. Mas é vida profissional, pessoal. Vai. Então, o torcedor São Paulino que acredita na remontada do São Paulo. E ele tá duvidando do Oscar. Quem trouxe a informação foi o pessoal do Globo Esporte. Tá aqui, ó, São Paulo e LDU. O segundo parágrafo do texto diz o seguinte... Não é o segundo parágrafo, não. É o terceiro parágrafo da matéria. Vamos lá. A dupla Oscar e Lucas ainda não tem condições de ser titular, não começará jogando, mas estão à disposição do técnico Hernan Crespo. Mas parece que o Oscar está à disposição, mas nos relacionados, de fato, ainda não consta o nome do Oscar, né? Então vai ficar esse mistério aí. Mas a tendência é que o Oscar não jogue. De qualquer maneira, o Lucas está de volta. Essa é uma boa notícia aí para o São Paulo vencer. Vamos falar de Guarani Ponte Preta, meu caro Antônio Lupe, começando pela Ponte, 5 horas sabadão. Como é que tá em relação aos ingressos, hein? Qual foi a última atualização? 7 mil? A última atualização, 7 mil. 7 mil. E hoje tinha fila lá no Moisés Lucarelli, pessoal já comprando ingresso, pessoal já querendo antecipar aí a compra do bilhete para não ter problema no dia do jogo, porque a tendência é de casa cheia, é a tendência de que se o torcedor deixar para a última hora, assim como é uma característica do brasileiro, pode correr o risco de não ter mais ingressos. Então, quanto mais cedo você comprar, melhor você vai ficar para o jogo contra a equipe do Náutico. E esse jogo pode valer o acesso da Ponte. Repito, a Ponte, se vencer o Náutico, por qualquer resultado, ela chega a 12 pontos e conquista o acesso. Não precisa nem ficar preocupado com o complemento da rodada. Em caso de empate, se Ponte e Náutico empatarem, 0x0, 1x1, 2x2, 3x3, 10x10, não importa. Aí a Ponte, para subir na rodada, vai precisar torcer para uma vitória do Brusque contra o Guarani, que também se enfrentam no sábado, só que um pouquinho mais tarde, às 7h30 da noite. Então, e derrota aí, continua o campeonato, a Ponte não consegue, por enquanto, ainda o objetivo que é o acesso. Em relação ao time, Júlio, o técnico Marcelo Fernandes, no jogo contra o Náutico, lá no Recife, ele destacou da força física, né, do duelo físico das duas equipes, e isso gerou consequências, como, por exemplo, os jogadores, o Breno Lopes saiu completamente desgastado, o Arthur deixou o campo no intervalo, mas durante a semana ele já tinha ali um certo desconforto. O Léo Oliveira, por exemplo, nem foi para a partida. Então, o treinador da Ponte, ele tem algumas dúvidas ainda para o jogo contra o Náutico no Moisés Lucarelli no sábado. Arthur, pelo que a gente tem de informação, não participou ontem do treino, e se ele não tiver condições, o Kelvin deve ser o titular. Kelvin, né? Isso, dele tem o L. Não, é Kevin. Kevin, com Y. Isso, Kevin deve ser o titular. Agora, Léo Oliveira, esse pode ser relacionado, pode voltar para o jogo contra o Náutico. E a novidade também que pode pintar, mas aí depende até o fim da semana, é a do Serginho voltar a ser relacionado. Breno Lopes não deve ser problema, então só tem essa questão que preocupa mais, é a situação do Arthur. Se o Arthur vai ou não ser relacionado para o jogo, por conta desse problema que ele tem. Se não tiver nenhum problema, aí acredito na manutenção da equipe. Agora, se o Arthur não tiver condições, o Kelvin deve ser o titular.
Mas deixa eu chamar o cara do jeito. Aliás, o Kevin foi um investimento importante na Ponte, né? Que é um jogador que teve 3 temporadas no Paysandu, experiente demais, muitas séries B na carreira. Olha, apesar da liderança do Arthur, eu acho que tá aí uma posição que tem um bom suplente, viu, Carlão de Freitas? O elenco da Ponte é curto, a gente tem falado isso diariamente. O Arthur é uma das referências deste grupo, né? Não só uma referência técnica, né? Um jogador regular, mas a liderança dele, né? A gente percebe o Arthur até nestes vídeos dos bastidores, né? Ele sempre equilibrado, sempre sensato. Até tem uma imagem no derby em que o Toró faz o gol. O Toró acho que ia partir ali pra arquibancada pra fazer uma graça, pra querer provocar. O Arthur, você ouve, vem pra cá, vem comemorar aqui. Então isso mostra que é um cara sensato, um cara tranquilo e dentro de campo dispensa também a apresentação. Se ele não jogar, vai fazer muita falta. Porém, ele tem um substituto à altura. Em algum momento a Ponte tentou colocar o Lelkovic, né, como um substituto, não deu tão certo, né? Até na parte defensiva o Léo correspondeu em algumas oportunidades, mas ofensivamente ele não conseguiu dar a conta do recado. E aí o Kelvin pode ser aí Kelvin, gente, sem o L, esquece o L. Pelo amor de Deus. Kevin. O Kevin. É a confusão da redação. É o Kevin. Y. É igual do Palmeiras, já viu do Palmeiras? Não. Nossa, é H, 3 L's, 2 E's, é um negócio maluco. Mas lembra do Kevin, que era lateral aqui no Guarani, na Ponte Primavera, lá do Nenezinho, é a mesma coisa. Pode lembrar simplesmente, nosso amigo Kevin Camata. Também, mesma coisa, isso. E aí o Kevin pode ser esta alternativa para o técnico Marcelo Fernandes no duelo contra o Náutico. Jogo duro, gente, jogo duríssimo. Ontem falávamos do Palmeiras, né, que poderia ter surpresa, como teve nos primeiros minutos, porém a diferença técnica mostrou quem é o melhor, mas a Ponte tem que ter muito equilíbrio dentro de campo, essa euforia não pode atingir o vestiário, muita maturidade, aliás, a maturidade que tem sido aí um grande jogador da Ponte nas últimas rodadas e que ela possa entrar em campo no sábado e ajudar a Macaca a conquistar o resultado positivo. E aí, Fábio Scheibe, sua expectativa para sábado, Fábio? Muita parte mental, né? Principalmente aí, justamente nesse início de partida, né? O Náutico vai buscar esse gol, essa vitória que vai colocar novamente nessa disputa por uma vaga de acesso à Série B. Então a Ponte Preta tem que jogar com a parte mental, anímica também, porque a pressão da torcida vai ser grande, a torcida está empolgada, a torcida está feliz, está prestes a conseguir o acesso, então a gente sabe que se for de forma afoita, a Ponte Preta não vai ter êxito aí nessa conquista da vitória. Mas jogando com calma, jogando tranquilamente, tendo 90 minutos, como disse o Carlão, aí para fazer um gol para conquistar a vitória, a Ponte pode sim conseguir esse sucesso, né? E com essa vitória assegurar matematicamente a classificação à Série B do ano que vem. Maravilha. Bom, então a Ponte tem esse confronto importantíssimo dentro de casa, expectativa aí de casa cheia. Estamos na quinta-feira. Quinta-feira hoje. A Ponte quer passar aí dos 15 mil. Acho difícil, hein? Eu tava esperando assim até que muita gente compra no dia do jogo, né? Também. Deixa pra comprar o ingresso lá na entrada. Uhum. Mas eu tava esperando uma mobilização maior, porque esse pode ser o jogo do acesso, cara. Esse jogo, o derby deu 14, o último derby do Majestoso. Eu acho que esse jogo é jogo pra superar público de derby. Mas aí, não tô Júlio, entendendo essa falta de mobilização. Mas aí você precisa entender uma situação, e assim, aí é um programa que a gente vai ter que ter completo para debater, que é a questão do preço do ingresso. O ingresso 40 e 20 é o preço de arquibancada, eu vou trabalhar só com esse, nem vou colocar área VIP e vitalícia. 40 e 20 é um ingresso barato, na tua opinião? Porque nos outros jogos a Ponte estava cobrando 20 e 10. Eu acho que poderia ser mais barato. Então tem essa situação. Mas diante do fator jogos, acesso, isso. Eu como torcedor investiria um pouco mais. Dia do que eu e posso. horário. O dia é bom, o horário é bom, o jogo vale, o jogo vale, o jogo tem um peso. Mas a gente também não pode deixar de colocar esse peso de ingresso no valor 40 e 20 como um dos motivos para ainda não ter esgotado ou ter um número maior de ingressos.
Ah, Lupe, mas você tá falando que R$40 é caro, então o torcedor tem que só ir no estádio quando o ingresso é barato. Eu preciso entender também a realidade do torcedor. Tem gente que não tem R$40 pra pagar pra ir ver o jogo. Isso é um ponto, esse é um outro ponto. Mas 20 não fica R$40, né? Não fica. Não, tem um estacionamento, transporte. Você vai tomar uma água que é caro no Aí você vai querer levar o teu filho, tua família. Com certeza, não é um evento mais caro do que R$40. Sem dúvida nenhuma. Então, mas eu acho que o preço interfere nessa questão de casa cheia de forma antecipada. É que, repito, eu acho que esse é um jogo que, e tem um detalhe, no mínimo, tem que bater o mesmo público do derby. Porque é um jogo mais importante do que foi o derby. Que o derby tem um peso histórico. É evidente que o derby é a nossa Copa do Mundo aqui em Campinas. Mas esse jogo contra o Náutico é um horário bom. E se a Ponte vencer, ela sobe. Então, mas assim. Eu acho que ainda vai. Eu acho que ainda. Quanto vai chegar? Tá no 7 mil. Tá no 7 mil? Vai dar. 10 passa, com certeza. 10 passa, mas é. Mas eu acho que não é. Eu acho que é jogo pra. Eu acho que era um jogo pra recorde, mas enfim. Mas eu acho que não. Diferentemente da partida com o Brusque, né? Que o Brusque não atrai tantos torcedores também, o Náutico deve trazer uma torcida aí considerável, porque é a última chance também do Náutico nesse quadrangular final, e quando o Guarani a gente sabe. E quando o Guarani a gente sabe que não é permitida a torcida visitante, então é um jogo que vai levar mais torcida visitante também, né, Júlio? JN, lembrando que a torcida do Náutico pode comparecer no espaço onde a Ponte vendeu o ingresso pro derby. Além disso, é fim do mês. Manda aqui o Emerson Dias. Tem também a questão que o Ortiz mandou aqui. Tinha torcedor atrás do gol no derby? Eu acho que não, hein? No da Ponte, não. No Guarani tinha. Não, no último. O derby que eu tô falando é o derby do Majestoso. Não tinha. Não. Tinha no do Matheus Bueno, tinha. Mas acho que esse último, Emerson, não tinha. Tava vazio aquele espaço ali. Mas eu concordo, gente. Tem um outro ponto também. Eu tô aberto pra te ver aqui. Eu só acho que assim, a torcida da Ponte, a diretoria da Ponte, aliás, se ela vê que não vai bater ali 13, 14... Faz no sabadão mesmo alguma coisa diferente, tem que lotar. Me parece que nos bastidores da Ponte Preta houve uma decepção com relação ao jogo do Brusque. Me parece que teve promoção, né? E os nossos ouvintes estão falando, gente, fim do mês, então, tem que rolar promoção. Ponte e Brusque teve promoção, né? Era um ingresso mais barato. Era um ingresso mais barato e deu 8 mil pessoas. Me parece, nos bastidores da Ponte, houve uma decepção com relação à presença de público. Eu acho que a diretoria imaginava aí um público maior. Então, por isso... Mas a gente tava falando de um jogo de domingo, 7 horas da noite, né? Mas acho que isso pode também ter sido um motivo. Mas eu acho que vai dar um bom público, 14, 15 mil, não sei qual é a totalidade. Bate 12, sobe os 2, é o derby da amizade na última rodada. É o que eu quero. Não, eu tenho o direito de querer. O Murilo Lino do Vila Nova. Deixa eu terminar o programa, a gente vai ver esse derby. Bom dia, Júlio Carlão, bom dia verde a todos. Fábio Scheib, Verdão ganhou do River, da catimba e da arbitragem. O juiz queria entornar o caldo, dificultar o jogo e hoje o Tricas dá tchau. Não teremos choque rei.
na semi. Bom dia, Alexandre Palmeirense. Juizinho ruim ontem, ganhamos o River e na porrada também. Ô louco, do domingo a gente se vê, Lupe. Que piada horrível do Rock. Manda aqui o nosso Eduardo. Foi do Flaco Lopes, mas eu tenho uma do Rock legal. Esqueceram do remédio hoje? Tá perguntando aqui o Rafael Fernandes. Nosso ouvinte aqui. Obrigado pela sua participação. Bom dia. Vocês estão falando tanto em 40 e 20, achei que ia tocar aquela música do Chitãozinho. Ô, Elinho, essa aí... Essa é do outro. Essa é da outra emissora. Essa é do homem. Essa é do homem, tá registrado lá. Júlio, em relação aos ingressos, o torcedor tem que fazer um esforço, levando em conta o dinheiro que o clube precisa de dinheiro. Manda aqui a nossa ouvinte, Rose. São as mensagens dos ouvintes. Eu fui numa casa italiana e tava comendo um belo prato de nhoque. Quando eu olhei pro lado, você não sabe o que aconteceu. Era um gol do Vitor Roque. 11 horas e 50 minutos. Voltamos. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. As coisas mais valiosas do mundo não... Unimed Campinas, entende você como ninguém. IGA Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Semifinais do Campeonato Mundial Masculino de Vôlei. Estão definidas as semifinais. A Polônia encara a Itália, jogaço de vôlei. Sábado, dia 27, 4h30 da manhã. E no jogo de fundo, às 9 da manhã também no sábado, tem a República Tcheca contra a Bulgária. Bulgária que despachou os Estados Unidos e confirmou aí a presença na fase semifinal. Tá chegando a hora da grande decisão do Campeonato Mundial de Vôlei. E, infelizmente, sem a presença da nossa seleção que caiu na primeira fase. Bom dia pra você. Amanhã também. Tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região.
E 30 anos, com você, construindo o mundo. 11h55, vamos lá, informações do Guarani, que entra em campo contra o Brusque, sábado. E a gente começa ouvindo o Rafael Rodrigues, zagueiro do Guarani, que falou sobre essa questão de jogar com 2, 3 zagueiros e também a adaptação ao gramado sintético. Ontem o Guarani treinou em Louveira com o mesmo piso que vai enfrentar lá em Brusque, no Augusto Bauer. A gente jogou já com 2 zagueiros e 3 zagueiros desde o começo da temporada, né? A gente vem mudando bastante, mas pra gente muda pouca coisa. O esquema com 3 zagueiros, o pessoal às vezes fala, um esquema meio defensivo, mas a gente defende com 3 zagueiros ali, com os 2 laterais, mas a gente ataca com 5 também. Então, pra gente não muda muito não, a gente tanto defende bem como ataca bem. E a respeito do gramado sintético, o clube acho que foi muito bem, levou a gente para treinar ontem num gramado sintético, né? Acho que essa questão de adaptação é boa, ruim a gente chegar lá e ser surpreendido com o gramado, mas o clube fez com que a gente fosse treinar ontem num gramado sintético, na sexta a gente vai no CT do Barra, então acho que vai ajudar bastante, a gente não vai chegar lá, não vai ser surpreendido com o gramado sintético, acho que vai ser tranquilo. Não dá para jogar com esteira normal, às vezes quem tem um probleminha no joelho ali, que sente um pouco do impacto do gramado sintético, prefere usar a chuteira Society, né, que fala. Mas pra gente ali não muda muito não. Dá pra jogar com a esteira de trava. Ô Rafael, faltam 3 jogos, né, pra terminar essa fase, e aí a gente vai conhecer as equipes que vão subir, quem vai fazer a final da Série C. O Matheus foi perguntado na coletiva depois do jogo sobre matemática, e ele falou, não tem como pensar nisso agora, e vem com esse discurso de pensar jogo a jogo. O Guarani joga 7h30 contra o Brusque, e o Náutico, que hoje é o time que está próximo do Guarani, joga mais cedo contra a Ponte Preta aqui no Moisés Lucarelli. Como é que fica também a cabeça do jogador? Vocês vão estar focados no Brusque, mas sabendo que, em caso de uma vitória da Ponte, deixa o Náutico parado ali com 3 e vocês se conquistarem o Brusque, o jogo seguinte, que é justamente contra o Náutico, pode ser o jogo do acesso. Então, assim, eu acho que nós, por mérito nosso, se colocamos numa situação de não depender de nenhum resultado, de nenhum adversário. Então, eu acho que a gente acha que só tem que pensar mesmo no nosso jogo, em pensar em performar bem, jogar bem e correr bastante lá para conquistar esse objetivo, e o outro jogo para a gente não importa muito não. Vamos lá, novidades no treino do Guarani. Hoje teve atividade no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Cicinho comparecendo no gramado pro aquecimento de chuteira, ou seja, significa que participou da atividade. Agora, se vai pro jogo ou não vai depender do técnico, do departamento médico e da resposta do jogador nesse treinamento. Se ele tiver condições, vai pro jogo. Se não, fica no banco e o Lucas Justen continua como titular na lateral direita. Dentinho, com problema no tornozelo, ontem participou do treino e Mirandinha não é problema pro jogo contra o Brusque. Guarani viaja hoje e amanhã encerra a preparação no estádio do Barra, que também é sintético. Até um ouvinte aqui citou, né, o JP de Moraes, se o Cicinho voltar é um baita reforço, né? O Lucas Justen tem oscilado entre bons e jogos medianos, mas o Cicinho é um jogador muito experiente e importante também nesse lado direito, né, Carlão? Fundamental a volta do Cicinho. O Justen, a gente fica com aquela partida lá de Tombos, em que ele foi decisivo, né, participando de gol, fazendo gol. Contra o Náutico, no derby, no segundo tempo, quando o Guarani teve ali uma reação, ele quase faz um gol, aliás, né? Não alcançou a bola, mas chegou forte na área. Contra o Náutico saiu no intervalo, mas por questão física. Porém, eu esperava mais. Eu achava que depois daquele jogo de tombos, o Justen ia não assumir a titularidade, mas ser um cara importante dentro do contexto, né? Do Matheus Costa. Continua sendo, porém, eu acho que oscilou muito neste período sem o Cicinho. E o Cicinho é o dono da posição. Se ele estiver perto do 100%, tem que ser o titular. E aí, Fábio Scheibe, dá para o Guarani vencer fora de casa? Seria muito importante para o Guarani. Principalmente pelo esforço da diretoria, tá fazendo a cartilha certinha, né, para esse jogo num gramado diferente, tá fazendo os jogadores do Guarani acostumarem a esse tipo de gramado. Então o Guarani chega com força, chega bem sim para enfrentar o Brusque, partida que pode ser decisiva também para o Guarani,
tem condições sim de ganhar. E a gente falou sobre isso ontem também, né? A tabela joga a favor do Guarani, apesar dos jogadores não confidenciarem isso, mas o Guarani sim vai ficar ligado nessa partida da Ponte contra o Náutico, que pode ajudar bastante na meta do Guarani aí de subir a divisão, a Série B do ano que vem. Maravilha, gente. Ponto final aqui no nosso CBN Esportes. 4 horas tem Arena, diretamente da Expo Integração. Exatamente, assim como aconteceu ontem, hoje o Arena CBN é direto lá da Expo Integração, no Shopping Iguatemi. Se você quer conhecer esses participantes ou você que quer conhecer um pouco mais do mundo da corrida, compareça ali na Expo Integração, que tem muita coisa legal. Valeu, gente. Até amanhã. Um abraço. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo.